a nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, eu tive a sensação que Paulo fala em Atos 20, ele fala: estou limpo do sangue de todos vós, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então eu sinto, pela misericórdia de Deus, que nós vamos ser bem claros sobre o propósito, o desígnio de Deus. Às vezes a gente lê certos trechos, tem que entender nas entrelinhas, mas alguns trechos que nós vamos ler hoje não vão ser muito difíceis de entender, vão ser bem claros. E espero que onde eu vou chegar no desígnio de Deus vai conferir como que o Cristóvão está, onde o Cristóvão vai chegar essa semana, né, Cristóvão? Espero que nós vamos chegar espero que a gente vai chegar no mesmo lugar. Às vezes a maneira de expressar é um pouquinho diferente, mas eu creio que o propósito de Deus é um só. Então, na nossa folha, nós começamos com Adão e Eva. Foram criados na imagem de Deus, recebem a primeira ordem de multiplicar e se tornarem uma grande família. A segunda ordem é a de dominar e subjugar a terra. Então, nós falamos ontem sobre os princípios de Deus, que o primeiro princípio é união, comunhão conosco, se tornar uma grande família, né? Então, o homem foi criado e recebeu a ordem de multiplicar, encher a terra e formar uma grande família. E o segundo princípio que nós vimos ontem é que a manifestação de Deus tem que ser no mundo visível, e o homem foi criado para ser o representante de Deus, né? Então, o homem tem essas duas comissões: multiplicar e ser uma família, um lugar de aconchego, né? Um lugar de comunhão, e para governar, para representar Deus na terra. E aqui no nosso esboço, número 4, em Gênesis 2, Adão não encontra uma companheira idônea e Deus tem que tirar dele mesmo a sua esposa. Isto é uma parábola do próprio desejo de Deus de achar uma esposa na humanidade. Então, no capítulo 2, é um relato bem diferente do capítulo 1. No capítulo 1 diz que Deus criou homem e mulher na sua imagem. Não é o homem só na sua imagem e a mulher uma coisa à parte, não. Os dois, o casal, é que formam a imagem de Deus. Deus é quem? Deus é 3 pessoas. Então, a família de Deus é representada na terra como a família também, homem e mulher. Só que no capítulo 2, aí o homem, na verdade, foi criado primeiro, e aí todos os animais estavam de casal, né? E aí o homem foi colocando nomes sobre os animais, e Deus fez de propósito, não existe nada por acaso, nada por acidente. Aí o homem foi ficando preocupado que não se achava uma companheira para ele. Era só ele, e os animais todos, toda a criação, eram de casal, e ele não. E não se achava uma companheira idônea. Então, isso é uma parábola de que Deus está procurando uma companheira. Então, Deus escolheu a se limitar. Deus escolheu a desejar essa companheira. E quando não se acha, como a mulher foi tirada do próprio corpo do homem, então Jesus veio e tira da sua própria natureza a igreja do Senhor. Aí, passando rapidamente para a letra B, Abraão, depois do dilúvio, aí Deus começa a mostrar seu propósito e começa a trabalhar com Abraão. Aí Deus promete formar a partir dele uma grande nação. E essa grande nação começa com família. Vocês podem anotar Gênesis 18, versos 17 a 19, nesse primeiro ponto. Gênesis 18, versos 17 a 19.
Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então Deus dá uma promessa, Deus promete as coisas, mas tem que haver uma correspondência humana e tem que haver um acompanhamento. Então Deus falou para Abraão que ele ia se tornar uma grande e poderosa nação, mas o fator imediato da obediência de Abraão é que ele ia cuidar da sua casa, e a sua casa incluía não só os filhos, mas todos os seus servos. Quando Deus mandou Abraão, no capítulo 17, circuncidar ele e seu filho, mas Abraão circuncidou todos os seus servos. Então todos os que serviam a Abraão faziam parte dessa aliança com Deus, eram pessoas circuncidadas. Então, ordenar a sua casa e a sua família, ouvimos um pouco com Clésio ontem à tarde, né, sobre família. Então, uma das primeiras famílias que foram abençoadas é a família de Abraão. Número 2, nós temos aqui, Deus promete lhes dar uma terra para ser uma nação autônoma e completa. A terra é indispensável. Aí, se vocês puderem anotar, não sei como é que vocês estão fazendo, se é na própria folha ou em outro lugar, eu quero ditar uma outra frase aqui. Aqui está escrito que Deus promete dar uma terra para ser uma nação autônoma e completa, até indispensável. Só para reforçar isso, escreve: é impossível governar ou estabelecer seu reino sem a terra. É impossível Deus governar ou estabelecer seu reino sem a terra. Aí eu senti uma comparação que eu acho que dá para ficar bem claro para vocês. É que se Deus tivesse só um povo sem a terra, só para enfatizar a necessidade da terra, se Deus tivesse um povo sem a terra, seria um povo cigano, um povo nômade, e seria tipo assim, um homem ter uma amante que ele não pode assumi-la, ele tem uma amante escondida. Então, ter a terra se torna uma coisa oficial, se torna uma coisa completa. Você pode ter uma família, mas se você não tem lugar de morar, se você não tem sua própria casa, é uma coisa incompleta. Então, a terra tem a ver com governo, com a questão de poder estabelecer todos os seus métodos, todos os seus desejos. Nós vamos estar estudando bastante em Êxodo. Eu queria dar uma olhadinha aqui em Êxodo, só para enfatizar essa questão da terra, no capítulo 8 de Êxodo. Durante as pragas, as 10 pragas, tem vários diálogos entre Moisés e Faraó, no capítulo 8, versos 25 e 26. Diante das pragas, o Faraó às vezes começava a quebrantar, mas ele demorou a realmente aceitar plenamente a saída do povo. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disse. Então, oferecer sacrifício no Egito
Nós temos a comparação de sair do Egito e hoje a gente fala sobre sair da Babilônia. Então tem aquele Salmo 137 que fala que como podemos cantar o canto do Senhor em terra estranha. Eu não vou entrar muito nisso, mas existe um significado que não é literal, geográfico, mas tem que haver uma autonomia, tem que haver uma terra nossa, onde o governo de Deus tem liberdade para atuar e vai liberar um som que não é cantado, não pode ser cantado nem no Egito e nem na Babilônia. Existe um som, existe uma coisa, porque a Bíblia fala sobre o tempo dos gentios findarem e entrar o tempo dos judeus. Em Apocalipse 11 ele fala sobre o átrio dos gentios, que é sem medida, e ele fala que tem que medir o átrio, o altar e os que naquele adoram. Então os judeus têm medida, tudo quanto pertence aos judeus tem os limites, tem os muros, tem as medidas, tem as coisas certinhas. E os gentios é uma coisa assim meio indefinido. Então nós como gentios temos que ser judeus espirituais, amém? Nós como gentios precisamos entrar na mentalidade da nação de Israel, de ser a verdadeira nação do Senhor. Então, para ser a nação, para ter uma nação, eu vou estar enfatizando bastante essa questão. No final da aula hoje a gente vai colocar 4 pontos bem direitinho, que são os mínimos para sermos o povo do Senhor. Então, um desses pontos, desses 4 pontos, é ter essa autonomia. Essa autonomia tem que ficar livre de outros senhores e ter essa terra definida. Então foi uma das 3 coisas que Deus prometeu para Abraão: você vai se tornar uma grande nação, você vai ter uma terra e você vai ser uma bênção para todas as nações. Então, voltando para a folha, número 3, Deus promete abençoar todas as famílias da terra através da descendência de Abraão. E número 4, Deus encontra em Abraão um amigo. Aí vocês podem colocar Gênesis 17, verso 1, nesse número 4. Gênesis 17, verso 1. Deus encontra com Abraão e diz: anda na minha presença e sê perfeito. Então, Abraão andou com o Senhor e se tornou um amigo do Senhor. Então, Amós 3 diz: andarão 2 juntos se não tiver acordo. Então, nós começamos recebendo as bênçãos do Senhor, mas depois nós entendemos os princípios do Senhor, e nós andando em obediência, aí nós nos tornamos amigos. Aí nós vamos ver essas sementes com Abraão, desenvolvendo com Moisés. Então, vamos para a letra C. O desejo de Deus para seu povo no tempo de Moisés. Aí eu gostaria que vocês enfatizassem o título para ficar melhor ainda, coloca ao lado na letra C, o sonho. Não é só um desejo, mas é o sonho. Deus sonha em ter um casamento, um povo na sua imagem, que Ele ama, que anda com Ele. Amém, gente? Então começou logo no início. O Velho Testamento traz os desejos de Deus, às vezes um pouco disfarçado, mas o que nós vamos estudar nesse tempo de Moisés não é nada disfarçado, ele vai falar claramente o que ele quer. Então, o número 1, Deus tem que tirar seu povo da escravidão de outros senhores, né? Tirar do Egito. Número 2, ele tenta chegá-lo a si, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, a frase mais repetida da Bíblia. Êxodo 19:4 diz: vos cheguei a mim. Deus quer intimidade com todo o seu povo sem mediador. Ele aparece a eles no Monte Sinai, mas eles pedem que isso nunca mais aconteça. Então, esse número 2 é a coisa mais central do propósito de Deus, mas nós vamos voltar atrás um pouquinho, não vai caber dentro da folha, vocês podem escrever na folha onde tem maneira de ficar mais à vontade. Eu vou colocar 3 motivos, escreve aí um títulozinho, 3 motivos de Deus tirar seu povo do Egito.
Aí nós vamos começar no capítulo 3 de Êxodo. O primeiro motivo está no capítulo 3 de Êxodo, versos 7 a 9. 3 motivos de Deus tirar seu povo do Egito. O próprio Deus vai dar 3 motivos. Aí os 3 motivos vão ser meio diferentes um do outro, mas aí nós vamos procurar compreender. Êxodo 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, o primeiro motivo que Deus vai tirar seu povo do Egito é de compaixão, de libertar eles da opressão e levar eles para uma herança maravilhosa. Então nós podemos dizer que o primeiro motivo é a fim de abençoar o seu povo, que são descendência de Abraão. Amanhã nós vamos estar estudando sobre a casa de Deus, e aqui não vai ter prazo de fazer, mas eu tenho feito em várias cidades. A gente faz essas matérias. A minha matéria principal é sobre a casa de Deus. Aí a gente faz uma vez por mês em uma cidade, em outra cidade. Aí eu coloco os alunos, sempre é uma turminha de 15, 20 pessoas. Aí eu coloco cada um para colocar a sua opinião do que é a casa de Deus. Eu peço 3 características do que é a casa de Deus. Então, vocês não vão fazer porque a gente não tem prazo e são mais quantidade de pessoas, atrasaria. Mas os 3 motivos da casa de Deus são justamente esses 3 motivos de Deus tirar seu povo do Egito. Então, esse primeiro motivo é o motivo mais comum. É o que o Evangelho... A gente prega o Evangelho falando: venha Jesus que Ele vai te libertar. Jesus falou: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É totalmente correto. É um dos 3 motivos de Deus querer um povo, é para abençoar o povo. Mas é uma coisa de criança, é uma coisa um pouco infantil. Nós temos a fase de criança, a fase jovem e a fase adulta, né? Então a igreja do Senhor tem que se tornar madura para entender o propósito de Deus. Então esse primeiro motivo, a gente vê essas 3 fases na vida de Abraão. Abraão recebeu promessas, depois Deus falou com ele: anda na minha presença e ser perfeito, é a segunda fase. Depois da terceira fase, Deus falou: eu não vou ocultar nada de Abraão, porque ele é meu amigo. Então ele já era pessoa de confiança. Então a primeira fase é Deus abençoando. A segunda fase é você entendendo as exigências de Deus, é entender como andar com Ele. E a terceira fase é sendo qualificado e você já conseguindo passar para outros, abençoar outras vidas. Agora vamos para o capítulo 5 de Êxodo, versos 1 a 3. O segundo motivo. Qual que é a terceira? Não, a segunda. Não, nós estamos no segundo ainda. Não, as 3 fases de Deus. As 3 fases de Deus com Deus. As 3 fases de Deus. É a infância. O segundo é entender andar na presença de Deus. E a terceira é ser amigo, né? Em capítulo 5 de Êxodo, versos 1 a 3. Esse vai ser o motivo que Moisés vai estar sempre falando com o faraó. Parece uma desculpa. 5, de 1 a 3. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel:
deixa ir o meu povo para quê? Para que me celebre uma festa no deserto. Ele não fala que está saindo definitivamente. Ele fala que é para celebrar uma festa no deserto. Mas essa festa vai acontecer. Nós vamos chegar lá hoje, no capítulo 19 de Êxodo, onde Deus prepara o povo para ele descer e falar com eles, aparecer para eles e mostrar a sua glória. A nação inteira viu a glória de Deus no Monte Sinai. Então Deus está falando, deixa meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Era a festa de casamento. Era de Deus Altíssimo vir sobre o monte e aparecer a seu povo. Respondeu Faraó, quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Depois ele vai conhecer esse Deus que ele está desprezando, né? Eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixe-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, há uma ênfase na desculpa, no falar, e isso vai acontecer, vai repetir em outras ocasiões ali com Faraó, que eles tinham que levar o gado todo, eles tinham que oferecer sacrifício ao Senhor. Então, nós não temos muito conceito o que é servir ao Senhor. Servir ao Senhor, o que é ser sacerdote? A própria palavra sacerdote vem do altar de sacrificar. O sacerdote é simplesmente alguém que sacrifica, vem tudo da mesma raiz de palavra. Sacerdote e sacrifício vem de oferecer sacrifício. Então, sacrificar é a função principal do sacerdote. Quando Salomão ia falar com Arão, no capítulo 2 de 2 Crônicas, falou, para que eu vou construir uma casa ao Senhor? Para oferecer sacrifícios, para queimar incenso a Ele. Então, servir ao Senhor é o segundo motivo. Servir ao Senhor. Que a gente fala festa, celebrar uma festa ao Senhor, fica meio confuso, mas fala servir ao Senhor, é de sacrificar, abençoar o Senhor com o nosso sacrifício. E cada vez das 10 pragas, eu vou ler só um para vocês, capítulo 8, verso 1 de Êxodo. Cada vez que ele chega diante de Faraó, falou, até quando você vai endurecer e não deixar meu povo ir, para que me sirva? Capítulo 8 de Êxodo, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Todas as 10 pragas, eu não tenho certeza da última, da 10ª praga, mas todas as outras, ele fala essa mesma palavra. Deixa meu povo ir para que me sirva. Então, esse conceito de ser uma nação de sacerdotes servindo ao Senhor é o segundo motivo. E o terceiro motivo está no capítulo 6, versos 6 e 7. Êxodo 6, versos 6 e 7 é o terceiro motivo para que ele está tirando o seu povo do Egito. E esse terceiro motivo é que o povo de Israel não conseguiram entender, não conseguiram captar. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito e vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Para quê? Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Esse é o desejo principal. Ele quer nos abençoar, Ele quer que nós sirvamos a Ele.
Mas o principal de tudo, Ele quer ser nosso Deus. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E em segundo lugar, vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vos darei como possessão. A prioridade é ser o povo dele e ser a sua habitação. Esse é o desejo dele. Eu vou confirmar isso com vocês agora no capítulo 15 de Êxodo, no Cântico de Moisés, verso 17. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, o Moisés tem um cântico e todo mundo celebrando, e Moisés entende. Moisés levou 40 anos, ele próprio sofrendo no deserto, ele tinha sintonia com o coração de Deus. Capítulo 15 de Êxodo, verso 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança. A terra de Canaã, em primeiro lugar, é o lugar escolhido de Deus para a sua habitação. Nós só vamos ter prazer, por exemplo, eu não sei se eu vou conseguir estudar com vocês quando a gente chegar no assunto da noiva, que acho que é depois da manhã, a questão da noiva no livro de Cânticos é muito interessante. Alguém me abriu os olhos nesse sentido. Tem 3 vezes que a noiva fala no livro de Cânticos. Da primeira vez ela fala assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Da segunda vez ela fala: eu sou do meu amado e ele é meu. É uma inversão. A primeira vez ela fala: o meu amado é meu e eu sou dele. Depois ela começa a se quebrantar e passa por aquele momento que foi lido hoje de manhã, que o amado bate na porta e ela tem que sair doido caçando ele. Tem 2 vezes no livro de Cânticos que ela sai procurando o amado. Daí ela fala: eu sou do meu amado e ele é meu. E da terceira vez ela fala: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Olha a intimidade que ela aprendeu. Eu sou do meu amado, e ela não fala ele é meu, ele tem saudades de mim. A gente tem que deixar de ser possessivo no sentido imaturo e confiar na fidelidade do nosso amado. Voltando para a leitura aqui no verso 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste ao Senhor para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Então, a terra de Canaã era a herança do Senhor e nós tínhamos o privilégio de fazer parte e ajudar a formar a herança para ele. Mas a nação não conseguiu entender isso. Agora vamos para o capítulo 19 de Êxodo, que é um dos trechos mais claros de toda a Bíblia. É citado em 1 Pedro 2. Esse é o momento, a razão principal de Deus tirar seu povo do Egito está expressa aqui do verso 4 a 6. Coloca aí, nós estamos no terceiro motivo, e coloca aí proposta de casamento.
proposta de casamento. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia. Para quê? O que está escrito na sua Bíblia? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Esse foi o motivo de Deus tirar o povo do Egito, para chegar a Ele. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se a sua tradução fala obedecerdes a minha voz, é porque o verbo no hebraico permite as duas traduções. Ouvir e obedecer para os hebreus era quase a mesma coisa. Ouvir e obedecer. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa questão dessa intimidade com Deus, a condição de dar certo, a condição do casamento dar certo, de se tornar essa propriedade peculiar, exclusiva de Deus, a condição é ouvir a voz de Deus. O Jeremias trata isso, vamos olhar no capítulo 7 de Jeremias. Jeremias cita essa saída do Egito, capítulo 7, verso 22. Jeremias 7, verso 22 e 23. Nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, Jeremias liga o capítulo 6 de Êxodo e o capítulo 19. Jeremias liga as duas citações. Dai ouvidos à minha voz, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vira comigo agora para o Salmo 81. Eu não sei quantos de vocês conseguem sentir o clamor apaixonado de Deus no Velho Testamento. A gente fala muito sobre casar com Jesus, e está totalmente correto, porque eles são inseparáveis, o pai e o filho. Mas o conceito de ter um povo, de ser unido com o povo, não começa com Jesus. O calor do pai, nós podemos considerar Deus tanto como pai como marido. Ele fala em várias citações com Israel ser a esposa dele. Então, Deus como pai ou como marido. Salmo 81, verso 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. É o clamor de um pai, é um clamor de uma mãe. Nós temos 5 filhos e a minha esposa é apaixonada pelos filhos. Quando os filhos têm problema, quando tem dificuldade, aquela dor da minha esposa. Deus é pai e mãe. Olha o clamor nesse salmo. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres antes Deus estranho. Eu não tolero concorrência, eu não tolero infidelidade,
Eu quero te amar, mas eu não tolero a infidelidade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Faz o quê? Abre bem a boca e te encherei. Mas, se fosse uma música, né? Os grandes filmes têm as músicas acompanhando. O primeiro, o verso 8, não está triste ainda, está chamando. Mas quando chega no verso 11, aí começa uma música em tom menor. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Agora vem o lamento. Ah! Se meu povo me escutasse. Primeiro ele clama com um tom de esperança. Por favor, ó Israel, se me escutasses. Mas agora ele está dizendo, não. Existem músicas lindas que são tristes. Músicas de romance. Eu não trouxe comigo, mas eu tenho uma cópia de uma música em inglês que o cara canta, o Mike Bolton. Ele canta: eu vi falar que você estava me deixando por outro homem. Eu vim para ver no seu rosto, eu vim para ver se é verdade. E vejo no seu rosto que é isso. Aí começa aquela coisa. O que foi que arrebatou o seu coração que me deixar? E agora o que é o motivo de eu viver? Então tem muitas músicas românticas que é baseado em tristeza. Eu não sei o que fazer sem a minha amada. Eu não sei o que fazer. E essas músicas românticas, as pessoas às vezes nem sabem, a maioria nem sabem, que eles estão cantando do que Deus sente por nós. Deus não é um Deus carrasco, severo, que quer ver e fica nos espreitando, nos vigiando para ver se Deus nos ama, mas Ele é justo e puro, Ele não tolera as coisas erradas. Então, foi você que falou sobre Ele não faz em nosso lugar, né? Ele espera a gente, Ele fica esperando a gente entender como deve ser feito, né? Então, essa tristeza. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Deus está com as mãos cheias de abençoar o seu povo, mas não pode, porque eles têm essas infidelidades, né? Então eu só queria que a gente escutasse esse grito do Senhor. Vocês podem anotar essa frase: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Está repetido 23 vezes na Bíblia. E termina a última vez em Apocalipse 21. Nós vemos que começa aqui no início da Bíblia e está em Apocalipse 21, versos 3 e versos 7. Quantos creem que o sonho de Deus vai ser realizado? Amém. Deus vai. Ele tem muita paciência, Ele vai ver. Eu não sei exatamente todas as estratégias, o que Ele vai fazer. Ele prometeu de mudar nossos corações, amém, gente? Ele prometeu de trocar esse coração de pedra e nos dar um coração para Ele. Eu queria ler com vocês agora em Êxodo 29, ainda nesse sentido de Deus querer, dentro desse último motivo,
Tem uma passagem muito linda em Êxodo 29, versos 42 a 46. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Basta trazer um holocausto. O holocausto era algo inteiramente queimado para o Senhor. Amanhã a gente vai entrar em alguns detalhes sobre o sacrifício, só para ter uma ideia. Então, o holocausto era algo inteiramente queimado, de cheiro agradável ao Senhor. Jesus é o nosso Cordeiro. Quando nós precisamos chegar a Jesus, nós temos duas coisas: o sangue e a vida de Jesus. Na oferta pelo pecado, era só o sangue, mas no holocausto era oferecido o sangue e a carne tinha um cheiro agradável a Deus. Então, quando oferecemos Jesus diante de Deus, ele diz: vos encontrarei para falar contigo ali. Verso 43. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E qual é o desejo dele? E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Para quê, gente? Para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, escreve os verbos que Deus usa aqui. É até interessante para ficar bem focado. Eu não vou fazer exatamente na ordem que está aqui, mas assim, a gente vai incluir todos os verbos que Deus usa. Do 42 até o 45, ele usa 6 verbos. Então faz a listinha aí dos verbos, que é interessante essa iniciativa de Deus. Então, o primeiro verbo é vir. Deus promete vir. Segundo verbo, encontrar. Porque, tipo assim, alguns são meio repetidos, vir e encontrar parece a mesma coisa. Mas Deus pode vir e a gente não perceber, então a gente não encontrou. Então há uma pequena diferença. Deus pode vir e a gente não perceber. Aí o terceiro verbo é falar. Sempre que Deus encontra com a gente, Ele fala com a gente, sim ou não? Sempre que Deus vem e encontra com a gente, Ele fala com a gente? Sim, Ele fala, mas a gente às vezes nem sempre ouve. Então a gente pode encontrar com Deus, ficar todo arrepiado, ficar todo quebrantado, mas na verdade Deus não falou nada. Então são verbos diferentes, tá? Então é vir, encontrar, falar. O quarto verbo seria consagrar. O quinto verbo seria santificar, que são quase iguais. Eu nem sei qual seria a diferença. Consagrar e santificar. Alguém tem uma ideia qual poderia ser a diferença? Ou é a mesma coisa? Bom, não vamos preocupar com isso. Mas coloca ao lado de santificar, por sua glória. Essa que é a parte linda, né? Por sua glória. Nós somos santificados não por nós, mas por sua glória. E o último verbo, habitar. Então, quando ele vem e encontra, volta lá onde fala vir e encontrar, coloca visita. Visita. Ele nos visita, mas Ele quer habitar.
Deus ainda não está habitando na terra. Ele está visitando a terra. Ele encontra, ele fala, ele visita, mas ele deseja habitar. Para poder habitar, ele tem que nos santificar por sua própria glória. Então, através das visitas, através dos encontros, através das suas palavras, ele vai nos santificando para que ele possa habitar conosco. Amém? Bom, então, dentro do número 2 na folha, que eu coloquei os 3 motivos meio à parte, mas está meio dentro do número 2. Letra C, número 2. Aí nós voltando para a história lá do Monte Sinai, eu estou assim passando bem rápido, porque a gente não pode ficar toda a vida em certas partes, mas no capítulo 19 de Êxodo, Deus prepara o povo para ouvir. Deus vai descer no monte e falar com o seu povo. Aí no capítulo 20 de Êxodo, Deus fala os 10 mandamentos. Aí no final do capítulo 20 de Êxodo, o povo pede para ele não falar mais. Mas como a citação em Deuteronômio capítulo 5 é mais eloquente, eu queria ler sobre a rejeição da voz de Deus. O povo rejeita a voz de Deus após ter ouvido por essa primeira vez. Eles ficam, nossa, eu não sei como é que ainda estou vivo. Me pinica aí, será que eu estou vivo? Não. Como é que ainda resisti? Nossa, se acontecer de novo, aí a gente não vai aguentar mais não. Capítulo 5 de Deuteronômio, verso 22, até o verso 27. Deuteronômio 5, versos 22 a 27. O livro de Deuteronômio é muito lindo sobre o relato, nas palavras de Moisés, a história, a recontagem. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escritas em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos... É vos ou vós? Vós achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te, ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Então, essa questão aí, escreve aí no seu caderno, que quando pede um mediador, quando pede um intermediário, um mediador, não tem mais intimidade com Deus. É impossível ter intimidade com Deus através de um mediador. Não existe. Então, a proposta de casamento foi abortada. A proposta de ser um reino de sacerdotes, de ser um povo peculiar, foi abortada. Deus não desistiu, mas foi atrasado.
Então, voltando para Êxodo 19, aí nós vamos prosseguir para os outros pontos. Êxodo 19, ele falou, verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Então, eles ouviram a voz no capítulo 20 e rejeitaram. Então, a possibilidade de ser a propriedade peculiar, mas o Pedro traduz isso em 1 Pedro 2, verso 9, ele fala propriedade exclusiva de Deus. Então, acho que esse aqui é o número 3 aqui na sua folha, fala, ele quer incluir toda a nação, amor inclusivo. E o número 4, todo mundo está acompanhando na folha? O número 4, Deus quer exclusividade e santidade, separação dos outros povos e das práticas impuras. Esta exigência é expressa por sua lei. Aí nós vamos ler 3 passagens em Levítico. Vamos anotar todas as 3 passagens aqui, número 4, para ficar mais claro essa exigência de Deus. Em Êxodo 19:5, ele quer um povo exclusivamente dele. Então anota aí Levítico 11, versos 44 e 45. Capítulo 20 de Levítico, não precisa ficar repetindo Levítico, porque todos 3 é em Levítico. Capítulo 20, verso 26, e capítulo 22, versos 32 e 33. Então, no amor inclusivo de Deus, essas 2 palavras estão na sua apostila. Se vocês quiserem sublinhar, no número 3, ele quer incluir toda a nação, amor inclusivo. Sublinha a palavra inclusivo para ficar um destaque. No número 3, há um amor inclusivo. No número 4, Deus quer exclusividade. Então, Deus ama todos, ele convida todos. Mas alguns correspondem, e é um mistério de Deus que a gente não entende o porquê. Mas a inclusividade é o desejo que todos participem, mas nem todos vão corresponder. Então, a exclusividade, o amor inclusivo é um amor mais maternal, um amor mais estável. E o amor exclusivo é um amor mais apaixonado, que tem altos e baixos. Deus fica nervoso, Deus fica irado, Deus exige. Então, tem os 2 lados. E quando a gente trabalha junto, tanto numa congregação como na família natural, eu tinha um problema, e meu pai tinha um pouco isso, de ser tão exigente, que às vezes usava até chantagem, ameaçava muito. Quando eu estava pastoreando a igreja meio sozinho lá em Rubiataba, numa época que eu fiquei meio sozinho, aí eu tirei a ceia da igreja por vários meses. Vocês não estão entendendo a ceia, vocês não estão tendo compromisso, nós não vamos tomar da ceia. Aí eu transmiti insegurança para eles. Então, quando a parte exclusiva, a parte exigente, tem seu valor, mas uma família, uma igreja, uma comunidade, ela não pode sentir insegura. Então, mesmo que há exigência, mas o amor nunca acaba. Você não fala com a esposa depois que você casa, se você não andar do meu jeito, eu te abandono. Isso não se fala. Isso não é usado. Então a gente ama, tem um amor de alicerce firme, mas tem a paixão de ficar irado, de ficar triste, tanto um lado como o outro. Tem os momentos de tristeza, tem os momentos de alegria. Então tem o amor estável, que é o alicerce, é o fundamento. E tem os momentos de correspondência, em que a gente realmente fica chateado, em que a gente fica muito alegre, em que há essa variação. Então, essa exigência, vamos ler essas 3 passagens em Levítico. Levítico 11, verso 44. Eu não sei se só nesta manhã eu vou conseguir passar para vocês um amor pela lei de Moisés, por esses livros de Moisés,
Quantos podem ter sinceridade de dizer que o livro de Levítico é um livro difícil? Mas o livro de Levítico tem muita coisa preciosa. Então Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus justo que tem o jeito dele de agir. E se a gente não aprender o jeito dele agir, não tem, até seria interessante você escrever isso aqui. Não tem jeito de amar a Deus separado da sua lei. Eu amo a Deus, mas não amo a sua lei. É impossível. Não tem jeito de amar a Deus separado da sua lei. Deus e sua lei é inseparável. Agora, alguns ritos, algumas coisas externas, a gente sabe claramente por Paulo, né, no Novo Testamento, que são abolidos. Mas a essência, cada detalhe, presta atenção no que eu vou dizer, cada detalhe da lei de Moisés tem significado. Eu não sei nem quantos por cento que eu consigo entender. Eu sei que não é uma grande porcentagem, mas algumas coisas Deus tem me mostrado, não só através de revelação para mim, mas através de muitos outros irmãos que têm me ajudado. Então, muitas coisas da lei de Moisés a gente consegue entender e outros a gente ainda não entende. Então, vamos lá. Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Quantos sentem estimulado a ser santo por uma frase dessa? Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. É um convite, não é só uma ordem, é um convite. Amém, gente? Ô, gente, me ajuda aqui. Eu estou tentando representar Deus para vocês. Vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Amém? Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Capítulo 20, verso 26. É bem curtinho esse versículo, mas é muito lindo. Esses versículos que eu escolhi, eu sinto Deus falando com a boca cheia, com gosto na boca. E eu queria que a gente correspondesse a Ele. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Eu vos separei dos povos. Eu queria ser como meus vizinhos. Eu queria ser como os outros povos. Não, eu vos separei, igual ele fala com os sacerdotes. O Pedro já falou, né? Os sacerdotes não têm herança. Eu queria ter herança. Eu sou a sua herança. É? É assim que a gente responde. Você é um sacerdote, você não vai ter herança como os outros colegas. Eu vou ser a sua herança. Amém. Como que fica a resposta? Capítulo 22, versos 32 e 33. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificados no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Quando nós oramos o Pai Nosso, ou quando a gente olha o modelo do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Esse versículo 32 nos ajuda a entender. Quando a gente ora, Senhor, seja santificado o seu nome, nós temos uma responsabilidade.
Que seja santificado o seu nome. Quem está santificando? Ele ou nós? Pode ser ele e nós também, mas nós temos uma parte. Então aqui fala, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Bom, nosso tempo está um pouco esgotado, vamos tentar resumir aqui. Voltando para a folha então, nós vimos o número 4, ele quer exclusividade e santidade. Número 5, a nação é organizada para marchar, guerrear e possuir até por famílias e tribos, isto é, blocos menores e maiores. Número 6, a unidade interna entre si tem que ser mantida. Deuteronômio 12 exige ter uma casa só para chegar a Deus. Baseado em Deuteronômio 12, onde diz que só tem um lugar, é proibido oferecer sacrifícios a Deus, cada um do seu jeito na sua cidade. Você oferece sacrifício a Deus a um lugar só, no Velho Testamento. Os judeus até hoje respeitam isso. As sinagogas dos judeus até hoje não oferecem sacrifícios, não porque eles entenderam o sacrifício de Jesus, porque não tem o templo. Só existe um local em toda a terra e em toda a nação onde pode oferecer sacrifício. Isso tem um significado para nós, que nós temos que voltar a sermos unidos como povo de Deus, que não é cada um do seu jeito. O livro de Juízes diz que cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos. Deuteronômio 12 disse, ele falou, não fareis, quando entrar na terra, exatamente esse refrão. Cada um o que acha reto aos seus próprios olhos, mas tereis um lugar só para adorar o Senhor. E tendo esse lugar só, isso traz unidade, onde nós encontramos com toda a nação, 3 vezes por ano, encontrava, pelo menos 3 vezes por ano, encontrava todo mundo junto e sacrificava a Deus juntos, festejava ao Senhor juntos. Número 7, a terra como herança do povo, mas principalmente do Senhor. Nós já conversamos sobre isso. E número 8, o reino de sacerdotes vai ministrar às outras nações. Agora, para terminar então, eu quero que vocês façam um esqueminha aqui, vai copiando o que eu vou mostrar para vocês, é bem simplesinho. Os 4 pontos mínimos para sermos o povo do Senhor. Autonomia tem 2 significados. Se vocês quiserem colocar só autonomia, mas tem a ver com ser livre e ter a terra. Tem que ser livre dos outros senhores e ter a sua própria terra. Autonomia é você ser livre de não morar em outras nações e ter a terra própria. O segundo é intimidade sem intermediário. Nós já vimos bem forte sobre essa questão. O terceiro é exclusividade. Na exclusividade entra a questão de aliança, totalidade, santidade. Então amanhã eu vou dar os 4 pontos, e amanhã eu quero que vocês, sem olhar na folha, vocês vão falar de cor, tá? É bem simplesinho, todo mundo vai decorar esses 4 pontos. Autonomia, livre e tendo na terra.
intimidade sem intermediário, exclusividade que tem a ver com totalidade, santidade e aliança. E 4, a unidade entre si. Essas 4 coisas vai liberar a habitação de Deus entre nós. Quando Deus achar essas condições, Ele vai realizar seu sonho. E isso vai produzir a bênção a toda a terra. A gente poderia colocar isso como uma das condições, você ter consciência de ser uma bênção a toda a terra. Porque se a gente quer ficar só com Deus, só para nós, uma naçãozinha, um povozinho só para nós, vai abortar também. Mas a gente estando sadio com Deus, bem com Deus, eu acho que isso vai ser espontâneo, mas é importantíssimo entender que aqui não para aqui. Nós vamos formar a morada de Deus, Deus vai habitar em nosso meio, e isso vai fluir o rio de Deus. Pode colocar Ezequiel 47 aqui, né? O rio de Deus é liberado da casa de Deus. Então, a bênção de Deus não para. Então, a questão de ser exclusivo não para. No livro de Cânticos, ele fala que a esposa, a noiva, é um jardim fechado. Mas depois, no mesmo capítulo, ele fala: sopra ventos sobre o jardim, e ele convida os amigos a vir comer das farturas do jardim, né? Então, há um princípio de exclusividade para sermos separados para o Senhor, para Deus habitar, mas daí é liberado para abençoar toda a terra. Amém?